Você fica bem informado do que acontece no Rio Grande do Norte e no Brasil. No ar. Jornal Maricampo, com Marcílio Dantas. 7h02, 7:02, muito bom dia. Começa a partir de agora mais um Jornal Maricampo. Você amanhecendo o dia muito bem informado. Hoje, dia 7 de outubro, ano de 2024. Muito bom dia para você, de casa, do trabalho, aonde quer que você esteja, nós estamos com você. Juntos para mais uma segunda-feira de muitas informações aqui na nossa Rádio Maricampo. Superintendência Otávio Lamartine, Supervisão Técnica Andreivne Ferreira, Moderação Marcos Brito. Vamos juntos até às 8 horas. Estamos trabalhando no oferecimento do kit da construção de inverno a verão, a melhor opção. Lamartine Locações, Pousada do Flamboyantes em Cerro Corá, Rivaneide, o melhor bolo do litoral sul. Terra Molhada, turismo de aventura. Ainda trabalhando no oferecimento da Paçoca de Pilão, em Pirangi do Norte. Vamos juntos, já trazendo as primeiras informações desta manhã. É o nosso InfoNews que está no ar. Informação Notícia com credibilidade e os principais acontecimentos do Brasil e do mundo. Agora, InfoNews. Segunda-feira, 7 de outubro de 2024, está entrando no ar mais um InfoNews. As últimas notícias do Brasil e do mundo. O Ministério da Agricultura e Pecuária do Brasil elogiou a decisão da Comissão Europeia de pedir o adiamento da lei antidesmatamento por bloco, que poderia penalizar as exportações brasileiras, e reafirmou o compromisso com a proteção do meio ambiente. O Poder Executivo da União Europeia recomendou que a legislação prevista para entrar em vigor no fim de 2024 seja prorrogada para 30 de dezembro de 2025, no caso de grandes empresas, e para 30 de junho de 2026 para pequenas e médias. Esse resultado reflete o diálogo internacional, no qual o Brasil teve um papel fundamental ao destacar as preocupações de nossos produtores, disse a assessoria de imprensa do Ministério, a ANSA. Abre aspas, continuaremos negociando para garantir a relação comercial conforme destacado na carta entregue à União Europeia durante recente reunião bilateral. Nosso objetivo é assegurar uma adaptação justa às novas regras, fecha aspas, acrescentou a pasta, apontando que o Brasil tem um dos códigos florestais mais rigorosos do mundo, estabelecendo um equilíbrio entre produção sustentável e conservação. Eu sou Kleber Salles e volto daqui a pouco com mais informações aqui no nosso InfoNews. Fique ligado. Você conferiu InfoNews, com as notícias e acontecimentos do Brasil e o mundo. InfoNews. Jornal Maricampo, com Marcílio Dantas. E agora, o tempo e a temperatura. A previsão para esta segunda-feira é de mais um dia de tempo seco no Distrito Federal, em regiões de Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. O Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, emitiu um alerta de baixa umidade do ar para o centro, leste, sul, norte e noroeste goianos e para o sudeste, nordeste e centro-sul mato-grossense. O mesmo alerta vale para as seguintes regiões do Mato Grosso do Sul: leste, sudoeste, centro-norte e Pantanais. Nessas localidades, a umidade relativa do ar pode variar entre 30% e 20%. Pela manhã e tarde, predomínio do tempo com poucas nuvens e névoa seca no sul do Mato Grosso, DF e Goiás e norte de Mato Grosso do Sul. Em Brasília, temperatura mínima de 21 graus e máxima de 35 graus. Em Goiânia, mínima de 24 e máxima de 38. Em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, mínima de 21 graus e máxima de 40. Mínima de 25 graus e máxima de 41 em Cuiabá, no Mato Grosso. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia. Marquesan Araújo, o tempo e a temperatura. Aqui tem informação. Maricampo.
Fique por dentro dos lances, das novidades e das notícias. Radar Esportivo. Olá, começou em mais uma edição do nosso Radar Esportivo. Hoje, segunda-feira, 7 de outubro de 2024. As últimas do esporte agora para você. E o duelo entre Red Bull Bragantino e Palmeiras terminou em 0-0 e foi marcado por uma confusão no final da partida, resultando em expulsões de 2 jogadores, Gabriel Menino do Palmeiras e Lucas Cunha do Bragantino. A tensão começou com uma discussão entre os técnicos das equipes e se espalhou para os jogadores. O Everton, goleiro do Palmeiras, lamentou a situação, afirmando que não era necessária uma confusão após um jogo bem disputado. O resultado foi negativo para ambos os times. O Palmeiras perdeu a chance de se aproximar da liderança, enquanto o Bragantino permanece distante da zona de rebaixamento e fora da classificação para a Copa Sul-Americana. E com gol de Igor Jesus, o Botafogo venceu o Atlético Paranaense por 1-0 na Liga Arena pela 29ª rodada e segue na liderança do Campeonato Brasileiro, agora com 60 pontos. Além disso, o Alvinegro quebrou um jejum de 16 anos sem vencer o adversário em Curitiba. O Furacão segue estacionado nos 31 pontos, próximo da zona de rebaixamento, porém com 2 jogos a menos. Na próxima rodada, a equipe paranaense visita o Corinthians no dia 17, quinta-feira, às 8 da noite, horário de Brasília, na Neoquímica Arena. O Alvinegro, por sua vez, entra em campo no dia seguinte, sexta-feira, dia 18, para medir forças com Criciúma, às 8 da noite, horário de Brasília, no Maracanã. Eu sou Kleber Salles e volto já com mais esporte no seu rádio. Fique ligado! Você conferiu Radar Esportivo, com os lances, novidades e notícias do mundo dos esportes. Jornal Maricampo. O balanço final do primeiro turno das eleições municipais foi positivo, segundo a avaliação da presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministra Carmen Lúcia. O Judiciário está junto para garantir eleições livres para todos os cidadãos. Nós queremos que os direitos sejam o dia a dia de todas as cidadãs e cidadãos brasileiros, com tranquilidade, sem hostilidades maiores, um ou outro que se exalta, mas tudo dentro da mais absoluta normalidade. Segundo o TSE, durante todo o domingo foram substituídas 3.218 urnas, o que equivale a 0,61% do total. Em todo o país foram contabilizadas 295 ocorrências gerais, 85 inquéritos instaurados, 407 eleitores conduzidos à Polícia Federal e 45 prisões em flagrante. Durante as 9 horas de votação, 12 armas foram apreendidas. O aplicativo Pardal, desenvolvido pela Justiça Eleitoral para o encaminhamento de denúncias de propaganda irregular, recebeu só neste domingo 6.828 ocorrências. A boca de urna foi a irregularidade mais apontada, com 4.036 ocorrências. Além disso, foram enviadas à Justiça Eleitoral denúncias sobre propaganda irregular na internet, 712, distribuição ou exposição de materiais de campanha, 748, como banner, cartaz, faixa, folheto, volante, santinhos, impressos, adesivos e outdoors. Uso de alto-falantes e amplificadores, 51. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, falou sobre a eficiência do sistema eleitoral brasileiro. As pessoas estão votando e nós estaremos divulgando, o presidente estará divulgando o resultado poucas horas depois das eleições, consagrando esse extraordinário sistema que nós temos de votação, que é provavelmente o melhor do mundo. E a democracia é isso, a rotina de as pessoas votarem, se manifestarem dentro da lei, dentro da Constituição, e as maiorias governam com o dever de respeitar as regras do jogo e os direitos fundamentais de todos. Pelo aplicativo e-Título foram registrados 2,6 milhões de justificativas por georreferenciamento, feita pelo celular para o eleitor que está fora dos limites geográficos do domicílio eleitoral. Esse tipo de justificativa é aceito apenas durante o horário de votação. Por ele, o eleitor confirma que a
que a pessoa está realmente fora do domicílio eleitoral. O eleitor que não pôde ir às urnas no último domingo tem até 60 dias para justificar o voto, o que vale também para o segundo turno, que acontece no próximo dia 27. A justificativa pode ser feita pelo e-título ou pelo sistema Justifica, que pode ser acessado nos portais do TSE ou dos TRS. Vale lembrar que a justificativa é obrigatória para eleitores entre 18 e 70 anos. Reportagem Liga. Jornal Mari Campo. Aqui você amanhece o dia muito bem informado. Marcílio Dantas. 7h12, 7h12, Jornal Mari Campo. Você amanhece o dia muito bem informado. Vamos com as informações em nível local para você. Vamos com a previsão do tempo para esta segunda-feira em Natal, capital do Rio Grande do Norte, nesta manhã de segunda-feira. O tempo para o dia de hoje é de sol com chuva pela manhã e diminuição de nuvens à tarde e à noite e pouca nebulosidade. A mínima para hoje, 23 graus e a máxima 29 graus. Umidade relativa do ar, a mínima 61% e a máxima de 90%. Nesse instante, termômetros marcam 23 graus e meio centígrados. E atenção para a tábua de marés. Hoje, segunda-feira, 7 de outubro de 2024, Natal amanheceu o dia com o nascer do sol às 5h02 e o pôr do sol será às 17h14. Pré-mar e baixa-mar, podemos observar que a primeira baixa-mar foi às 0h06 e a seguinte baixa-mar será às 12h18. A primeira pré-mar foi às 6h18 e a seguinte pré-mar será às 18h34. O nível da água está subindo neste momento, falta 1h15 para a pré-mar. Teremos 12h11 de sol. O trânsito solar é às 11h08. Abastecimento de água é reduzido em 8 bairros de Natal após vandalismo. A Caern informou que o abastecimento de água foi temporariamente reduzido em 8 bairros de Natal devido a atos de vandalismo no sistema de distribuição ocorridos recentemente. Os bairros afetados foram Bom Pastor, Candelária, Capim Macio, Cidade da Esperança, Cidade Nova, Felipe Camarão, incluindo Jardim América, Nazaré e Nova Descoberta. As equipes da Caern estão trabalhando para substituir o material furtado e a previsão é de que o serviço seja concluído até a tarde de hoje. Após o restabelecimento total do sistema, poderá levar até 2 dias para que o fornecimento de água seja completamente normalizado em todas as residências. Agora 7h15, 7h15, tem mais informações aqui na Mari Campo. Informação Mari Campo. Notícia com credibilidade e os principais acontecimentos do Brasil e do mundo. Agora, InfoNews. A Microsoft anunciou um investimento de 4,3 bilhões de euros, cerca de 25,8 bilhões de reais, na Itália, com o objetivo de impulsionar os serviços de inteligência artificial no país ao longo dos próximos 2 anos. O investimento ajudará a consolidar a Itália como um importante hub digital do Mediterrâneo. A notícia foi divulgada durante o encontro entre a primeira-ministra italiana Giorgia Meloni e o presidente da Microsoft, Brad Smith, em Roma. Meloni expressou satisfação com o investimento da Microsoft, destacando que ele fortalecerá os centros de dados que são essenciais para atender a crescente demanda por serviços de IA.
Além disso, o governo italiano enfatizou que o aumento da capacidade computacional vai destacar as excelências do país em educação avançada e pesquisa, colaborando para o desenvolvimento digital da região, em consonância com o Plano Mattei, que envolve cooperação com a África e a Parceria para a Infraestrutura e Investimento Global, lançada no contexto do G7. Eu sou Kleber Salles e volto já já com mais informações. Continue ligado aqui no nosso Infonews. Você conferiu Infonews, com as notícias e acontecimentos do Brasil e o mundo. Infonews. Jornal Maricampo, com Marcílio Dantas. E agora, o tempo e a temperatura. O céu com muitas nuvens predomina na região Nordeste nesta segunda-feira. A exceção fica por conta do litoral baiano e sul-maranhense, onde há possibilidade de chuvas pela manhã. O Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, emitiu um alerta de baixa umidade do ar para o sudeste piauiense, centro-sul, sul e sertões cearenses, central potiguar, sertão paraibano, São Francisco e sertão pernambucano. O alerta também vale para o centro-norte, Vale São Franciscano, extremo oeste e centro baiano. Nessas localidades, a umidade relativa do ar pode variar entre 30% e 20%. Temperaturas mínimas de 20 graus em Maceió, em Alagoas, de 21 graus em Salvador, na Bahia e Aracaju, Sergipe, e de 23 graus em João Pessoa, na Paraíba e Natal, Rio Grande do Norte. Máximas de 30 graus em Fortaleza, no Ceará, 33 em São Luís do Maranhão e 38 em Teresina, Piauí. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia. Marquesan Araújo, o tempo e a temperatura. Aqui tem informação. Fique por dentro dos lances, das novidades e das notícias. Radar Esportivo. E o Corinthians brigou na medida certa e colocou a bola no chão para envolver o Internacional no segundo tempo do duelo deste sábado na Neoquímica Arena, mas mudou de postura nos acréscimos e foi punido com empate por 2-2, alcançado pelo rival gaúcho aos 48 minutos com Ricardo Matias. Os gols corintianos foram de Yuri Alberto, que editou boa parceria com Memphis Depay, titular pela primeira vez. Vencer a partida da 29ª rodada do Brasileirão tiraria o time alvinegro da zona do rebaixamento. Agora os corintianos estão com 29 pontos na 18ª colocação, a segunda dentro da degola, a 1 ponto do 16º colocado Fluminense com 30, que ainda tem um jogo a menos. O duelo atrasado do time carioca é um confronto direto com o Atlético Paranaense, outro time que está no bolo contra a queda, em 15º lugar com 31 pontos. O Inter, que chega ao 9º jogo seguido sem derrota, fica em 6º, com 46. Eu sou Kleber Salles e volto já já com mais Radar Esportivo. Fique ligado! Você conferiu Radar Esportivo, com os lances, novidades e notícias do mundo dos esportes. Jornal Maricampo. Mais uma medida adotada pela Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, tenta combater o telemarketing abusivo adotado pelas empresas de telefonia do país. A novidade agora é que as operadoras não podem mais usar diversos números de telefone para contatar os consumidores, o que para o advogado especialista em direito do consumidor, Gabriel José Vitor, tem um impacto relevante nas relações de consumo. Isso cria uma maior transparência e respeito aos direitos dos consumidores, ao evitar práticas abusivas que incomodam as pessoas com ligações incessantes e indesejadas. A decisão reforça a proteção à privacidade dos consumidores e melhora a confiança na comunicação comercial, uma vez que os consumidores poderão identificar mais facilmente quem está ligando e decidir se querem atender
ou não. As novas regras buscam aumentar a proteção dos consumidores contra fraudes e as chamadas indesejadas. Desde 2009, a plataforma Não Me Perturbe do governo federal permite que os consumidores se cadastrem gratuitamente para bloquear ligações de telemarketing. O cadastro é feito no site nãomeperturbe.com.br e o bloqueio das chamadas ocorre em até 30 dias. O comerciante Marcelo Passos, morador de Brasília, conta como era antes da plataforma e da obrigatoriedade do prefixo 0303. Como era número de telefone celular e eu que trabalho no comércio, pensava que poderia ser algum cliente. E com isso eu atendia. E aí atendia, via que não era e me irritava, ficava nervoso, inventava 1.600 desculpas para depois eles ligarem novamente. Hoje, depois que eu me cadastrei no Não Perturbe, melhorou bastante, não tenho mais esse problema. E como se tornou protocolo ficar o 030, um ou outro que aparece para mim 030, que é muito pouco mesmo, eu não atendo mais. A ação da Anatel tem como objetivo, além de reduzir as chamadas indesejadas, reduzir também os golpes. Com a mudança, as empresas que descumprirem podem ser multadas em até 50 milhões de reais. Os consumidores que se sentirem lesados ou incomodados podem reclamar pelo site da Anatel ou pelo telefone 1331. Reportagem Lívia Brás. A Polícia Federal apreendeu mais de 21 milhões de reais em dinheiro vivo durante as eleições de 2024. O número é 4 vezes maior do que a quantia apreendida em 2022 e 8 vezes maior do que em 2020. A informação é do diretor da Polícia Federal, Andrei Rodrigues. Segundo Rodrigues, em 2020 foram apreendidos 1,5 milhão. Já em 2022, 5 milhões de reais. Este ano, a PF ainda fez a apreensão de 40 milhões de reais em bens. No Centro de Divulgação das Eleições do TSE, logo após o fechamento das urnas, a ministra Carmen Lúcia, presidente do TSE, falou sobre a apreensão. Isso é preocupante para todo mundo, mas nós não tínhamos antes dessa eleição dados concretos sobre dinheiros. Então, daqui para frente, nós vamos nos esmerar, Ministério Público, as Forças de Segurança e o Judiciário, para cada vez mais a gente ter dados. O presidente Roberto Barroso tem se empenhado no CNJ em adotar estatística para a gente ter como trabalhar. Segundo a ministra, presidente do TSE, o Núcleo de Segurança das Eleições, constituído em junho, foi criado exatamente para chegar a isso. Com os dados, será possível trabalhar com todos os órgãos de segurança integrados ao Poder Judiciário e ao Ministério Público para a apuração desses crimes. A apuração da PF mostra que o dinheiro apreendido deveria ser usado para a compra de votos, que é crime eleitoral. Quase 5 milhões de reais desses 21 milhões foram apreendidos no último sábado na cidade de Castanhal, no Pará. 3 suspeitos foram presos e a polícia investiga o caso. Reportagem Lívia Brás. Informação Maricampo. Notícia com credibilidade e os principais acontecimentos do Brasil e do mundo. Agora, InfoNews. A juíza Andréia Calado da Cruz, da 12ª Vara Criminal da capital do Tribunal de Justiça de Pernambuco, autorizou a polícia a usar 2 helicópteros e 2 jatinhos ligados a investigados na Operação Integration, incluindo a aeronave apreendida que estava em nome da empresa do cantor Gustavo Lima. Os meios de transportes foram apreendidos pela operação que investiga suposto esquema de lavagem de dinheiro ligado a apostas ilegais. A operação é a mesma que prendeu a influenciadora Deolane Bezerra. Gustavo Lima foi indiciado sobre a suspeita de lavagem de dinheiro, mas defesa nega as irregularidades. Na decisão divulgada pelo Diário de Pernambuco, a magistrada considerou que o uso do bem será uma forma de proteger a sociedade por meio do combate à criminalidade. Eu sou Kleber Salles e volto daqui a pouco com mais informações no seu rádio. Fique ligado. Você conferiu InfoNews, com as notícias e acontecimentos do Brasil e o mundo. InfoNews. Jornal Maricampo, com Marcílio Dantas. E agora, o tempo e a temperatura. O tempo com muitas nuvens e com pancadas de chuva predomina na região norte nesta segunda-feira. Essa previsão vale para regiões do Pará, Amazonas, Roraima, Acre, Rondônia e parte do Tocantins. A exceção fica por conta do Amapá e do Baixo Amazonas e Marajó Paraense, onde o céu fica com muitas nuvens sem chuvas.
O Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, emitiu um alerta de chuvas intensas para as regiões norte e sul de Roraima e para sudoeste, norte e centro amazonense. Essas chuvas devem atingir municípios como Boa Vista, em Roraima, e Barcelos, no Amazonas. Nessas localidades, a previsão é de chuva de até 50 milímetros por dia e de ventos intensos entre 40 e 60 quilômetros por hora. Temperaturas mínimas de 23 graus em Macapá, no Amapá, Belém do Pará e Palmas, Tocantins. Máximas de 34 graus em Boa Vista, Roraima, 35 graus em Rio Branco, no Acre e de 38 graus em Porto Velho, Rondônia e Manaus, no Amazonas. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia. Marquesan Araújo, o tempo e a temperatura. Aqui tem informação. Fique por dentro dos lances, das novidades e das notícias. Radar Esportivo. E o Bahia foi derrotado pelo Flamengo por 2-0 na Arena Fonte Nova, em Salvador, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo foi marcado pelo domínio rubro-negro, que conseguiu controlar as ações do início ao fim, mesmo com algumas investidas do Bahia. Com a vitória, o Flamengo consolidou sua boa fase sob o comando de Felipe Luiz, que garantiu mais uma vitória importante fora de casa. O Flamengo dominou em diversos aspectos do jogo, finalizando mais vezes e sendo superior em posse de bola, 54%, e desarmes. O Bahia sofreu com a falta de precisão nas finalizações, criando poucas chances claras ao longo da partida. A vitória levou o Flamengo a 51 pontos, consolidando sua posição entre os 4 primeiros da tabela, enquanto o Bahia permaneceu com 45 pontos, lutando para garantir uma posição melhor na tabela. Eu sou Kleber Salles e volto daqui a pouco com mais esporte no seu rádio. Fique ligado. Você conferiu Radar Esportivo, com os lances, novidades e notícias do mundo dos esportes. Jornal. Maricampo. A Caixa paga nesta segunda-feira, 7 de outubro, nova parcela do programa Pé de Meia para os estudantes nascidos nos meses de novembro e dezembro. Com a ampliação do programa pelo governo federal, a partir deste mês, cerca de 200 mil novos estudantes do ensino médio da educação de jovens e adultos, o EJA, passam a receber o incentivo financeiro. O incentivo, no valor de R$ 200, será acreditado em conta poupança Caixa Tem e os valores podem ser movimentados pelo aplicativo Caixa Tem. O estudante pode fazer transferências, Pix e pagar contas direto no aplicativo do celular. Além disso, o aluno pode sacar o valor nos caixas eletrônicos, lotéricas e correspondentes Caixa Aqui. Jornal Maricampo. Aqui você amanhece o dia muito bem informado. Marcílio Dantas. 7h29, 7h29, Jornal Maricampo, você amanhecer o dia muito bem informado. Paulinho Freire e Natália Bonavides disputam o segundo turno em Natal. Carlos Eduardo fica fora. O segundo turno das eleições de prefeito em Natal será disputado dentro de 20 dias. No domingo ontem, entre os deputados federais, Paulinho Freire, do União, que obteve 171.146 votos, 44,8%, e Natália Bonavides, do PT, com 110.483 votos, representando assim 28,45%, que surpreendentemente ultrapassou o ex-prefeito Carlos Eduardo Alves, do PSD, que ficou de fora da disputa da prefeitura com 93.013 votos, representando assim 23,95%. Já a partir de sexta-feira, dia 11, os partidos e candidatos que irão em busca dos votos dos 575.629 eleitores de Natal no segundo turno e já poderão veicular propaganda eleitoral no rádio e TV até 2 dias antes do pleito. Portanto, nesta segunda-feira, dia 7,
os candidatos poderão realizar campanha entre as 8 e as 22 horas por alto-falantes ou amplificadores de som até as vésperas das eleições. Da mesma forma, e até o dia 24, os candidatos Paulinho Freire e Natália Bonavides poderão realizar comícios e utilizar aparelhagem de sonorização fixa entre as 8 e as 0 hora, com exceção do comício de encerramento da campanha, que poderá ser prorrogado por mais 2 horas. Até o dia 26 também poderá haver distribuição de material gráfico, caminhada, carreata ou passeata, acompanhadas ou não por carro de som ou mini trio, enquanto até o dia 25 serão permitidas a divulgação paga na imprensa escrita e a reprodução na internet do jornal impresso de até 10 anúncios de propaganda eleitoral por veículo, enquanto até o dia 24 poderá haver circulação paga ou impulsionada de propaganda eleitoral na internet. Informação Maricampo. Notícia com credibilidade e os principais acontecimentos do Brasil e do mundo. Agora, InfoNews. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, determinou a realização de uma nova audiência de conciliação entre o governo federal e o Congresso em 10 de outubro para tratar das emendas parlamentares RP8 e RP9, emendas de relator do orçamento, chamadas de orçamento secreto. A audiência da próxima quarta contará com representantes do Senado, da Câmara dos Deputados, da Advocacia Geral da União e da Procuradoria-Geral da República, a PGR. O PSOL também vai participar da reunião por ter protocolado a petição que questiona o orçamento secreto. Ao justificar a nova audiência, Flávio Dino afirmou que a decisão do Supremo proferida em 2022 para extinguir o orçamento secreto ainda não foi totalmente cumprida. Eu sou Kleber Salles e volto daqui a pouco com mais notícias para você aqui no nosso InfoNews. Fique ligado. Você conferiu InfoNews, com as notícias e acontecimentos do Brasil e o mundo. InfoNews. Jornal Maricampo, com Marcílio Dantas. E agora, o tempo e a temperatura. Mais uma semana se encerra com tempo seco, poucas nuvens e calor na maior parte do sudeste. Em todo o estado mineiro, predomina o tempo firme com poucas nuvens e baixa umidade do ar. Na capital, Belo Horizonte, faz calor neste domingo, com máxima de até 33 graus. Mas no sul de Minas, a amplitude térmica chama a atenção. Em Maria da Fé, as temperaturas variam entre 12 e 32 graus. O Espírito Santo tem aumento da nebulosidade ao longo do dia, mas não há previsão de chuva. O mesmo vale para os estados do Rio de Janeiro e São Paulo, onde o calor dá uma trégua. A capital paulista tem mínima prevista de 13 graus e o Rio de Janeiro mínima de 17. As informações são do INMET. Lívia Brás, o tempo e a temperatura. Aqui tem informação. Fique por dentro dos lances, das novidades e das notícias. Radar Esportivo. São Paulo e Cuiabá mediram forças neste sábado em situações bem opostas no Brasileirão. Enquanto um dos times brigava por uma vaga no G4, o outro estava precisando de pontos para fugir do inédito rebaixamento. Venceu aquele que tinha maior urgência e demonstrou mais vontade. Os donos da casa derrotaram os paulistas por 2-0 em uma Arena Pantanal vazia, em partida válida pela 29ª rodada da competição. A frustrante nova derrota do time do Morumbis, além de reforçar a desconfiança sobre o técnico Luiz Uberdia, tendo em vista as recentes eliminações na Libertadores e na Copa do Brasil, também teve ingredientes ainda mais indigestos. A equipe paulista pouco criou, apresentou ritmo lento e cometeu erros que definiram o resultado final. O São Paulo fecha 2024 sem saber o que é vencer o Cuiabá.
Ainda pior, sequer marcou gol nos rivais, viu? No primeiro turno, o jogo terminou em 1-0 para os cuiabanos em pleno Morumbi. Gol de Eliel no fim da partida, realizada em julho. O São Paulo ainda não venceu o Cuiabá desde que o time do Mato Grosso subiu para a primeira divisão do futebol brasileiro em 2021. Dado bem curioso, né? Eu sou Kleber Salles e volto já já com mais esporte no seu rádio. Fique ligado. Você conferiu Radar Esportivo com os lances, novidades e notícias do mundo dos esportes. Doutor Ajuda. Informação em saúde e bem-estar para você se cuidar melhor. Nesta edição do Doutor Ajuda, vamos saber mais sobre polivitamínicos. A médica nutróloga, doutora Paula Guidi, nos fala sobre indicações do uso dos polivitamínicos. Olá, ouvintes! As vitaminas participam como cofatores para uma série de reações químicas e são essenciais para o bom funcionamento do nosso corpo. É nesse sentido que as pessoas extrapolam. Acreditam que, se tomarem a mais, terão uma saúde melhor. No entanto, esse excesso não tem base sustentada cientificamente. Grande parte das pessoas que faz uso regular de polivitamínicos não teve qualquer indicação médica e nem sequer cita ao seu médico que está tomando em uma consulta de rotina. Além de não trazer benefício nenhum, se consumido em excesso ou da maneira incorreta, podem sim ser prejudiciais à saúde. Porém, existem algumas indicações claras e específicas para o uso desses polivitamínicos. Entre eles, podemos citar mulheres grávidas ou que desejam engravidar, pessoas que foram submetidas à cirurgia bariátrica, pessoas que adotam uma dieta vegana e pessoas com doenças que levam à dificuldade de absorção de vitaminas, como, por exemplo, as doenças inflamatórias intestinais. Portanto, caso fique na dúvida, fale com o seu médico antes de consumir qualquer tipo de suplemento alimentar ou polivitamínico. Dicas de saúde sobre os mais variados temas estão disponíveis no canal Doutor Ajuda no YouTube. Se inscreva e ative as notificações. Assista agora mesmo os conteúdos do Doutor Ajuda, acessando www.ajudasaude.com.br ou baixe o aplicativo Ajuda Saúde. Doutor Ajuda. Informações confiáveis em saúde e bem-estar para você se cuidar melhor. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, do PP de Alagoas, convocou sessão no plenário da Casa para esta terça-feira. É a primeira reunião nesse âmbito após o primeiro turno das eleições municipais que ocorreu nesse domingo. Entre as pautas, um dos destaques é a regulamentação dos jogos e apostas online, mais conhecidas como bets. De acordo com informações divulgadas pelo portal R7, Lira e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do PSD de Minas Gerais, pediram que suas respectivas assessorias fizessem um levantamento dos projetos que tratam do tema. Em meio a essas propostas, uma das mais evidentes é a que proíbe beneficiários de programas sociais de utilizarem os recursos recebidos em bets e obrigam as empresas a promoverem ações contra o vício nas apostas. Outras pautas que estão no radar de Lira, segundo o portal, são as que impactam o Supremo Tribunal Federal, principalmente depois da insatisfação do presidente da Casa com a decisão da Suprema Corte de restringir as emendas parlamentares, sobretudo as chamadas emendas PIX, em meio à corrida eleitoral. Um dos projetos é o que limita decisões monocráticas de ministros do STF. Outro em destaque é o que indica que o Congresso Nacional poderá derrubar decisões da Suprema Corte. Reportagem Marquesan Araújo. Uma das maiores eleições do mundo seguiu sem grandes ocorrências neste domingo. Segundo o balanço do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, mais de 137 mil eleitores foram às urnas para escolher prefeitos e vereadores nos mais de 5.560 municípios brasileiros. A abstenção chegou a 21,96%. Os votos brancos representaram 2,91% e os nulos chegaram a 4,33% do total de votos. O resultado foi decidido em primeiro turno em 11 capitais, como Rio de Janeiro e Vitória.
Em outras 15, a decisão ficou para o próximo dia 27, em segundo turno. Na opinião do cientista político Leandro Gabiati, a quantidade de prefeitos reeleitos nas capitais é o resultado da avaliação do trabalho realizado nas prefeituras. O que o cidadão eleitor ele avalia é a gestão do prefeito. Não interessa se o prefeito às vezes é 13 ou é 22. Se o prefeito fez uma boa gestão, justamente o que o eleitor faz é validar ou não, né, a permanência desse prefeito. Então, não há uma surpresa nesse número elevado de reeleitos. O maior colégio eleitoral do Brasil terá segundo turno, com o atual prefeito Ricardo Nunes, do MDB, disputando contra Guilherme Boulos, do PSOL. Em Belo Horizonte, a disputa no segundo turno será entre Bruno Engler, do PL, e Fuad Noman, do PSD. Já da capital cearense, o segundo turno será entre André Fernandes, do PL, e Evandro Leitão, do PT. Na avaliação do cientista político Leandro Gabiati, os resultados nas 26 capitais brasileiras mostram que há partidos de centro-direita e de direita que se destacaram, como o PL, PSD, o MDB e a União Brasil. Acho que esses 4 partidos têm uma presença e um desempenho muito importante nas capitais. E aqui, por outro lado, lógico, mencionar o baixo desempenho do PT, então que a gente vê um movimento que de alguma forma vem estando presente já no Brasil desde a eleição de 2018, que é o movimento do eleitor brasileiro para a centro-direita e até a direita. O segundo turno das eleições 2024 para prefeito será realizado no dia 27, último domingo de outubro. Reportagem Renata Lu, narração Marquesan Araújo. Jornal Maricampo. Aqui você amanhece o dia muito bem informado. Agora 7 horas 42 minutos, 7h42, Jornal Maricampo. Aqui você amanhece o dia muito bem informado. Deixa eu falar nesta manhã do kit da construção, gente, porque o kit da construção está há mais de 30 anos no mercado norte rio-grandense. Variedades em materiais de construção, em tintas, hidráulicos, ferragens, elétricas, PVCs e muito mais. Descontos que variam de 5% a 15%. Aceitamos cartões de crédito, pagamentos também no débito, Pix ou à vista. Kit da construção, Rua dos Canidés, 1479 Alecrim, Antiga Avenida 6, fone 84-3213-2881. Kit da construção, a sua melhor opção de inverno a verão. Nesta manhã também eu gostaria de falar de Lamartine Locações, uma empresa potiguar especializada em furos e cortes, em concreto armado, serviços esses voltados para a parte técnica da engenharia, furos para passagem de dutos para ar-condicionados, incêndio, elétrica e hidráulica. Contatos através do fone 849-9988-9921 ou pelo site lamartinelocações.com.br. Uma notícia também muito boa. Olha, você está com saudade de viajar? Então venha para a pousada Colina dos Flamboyantes em Cerro Corá. Hospede-se em apartamentos rústicos que oferecem todo conforto e privacidade em meio a uma natureza exuberante. Desfrute do nosso restaurante com o melhor da gastronomia local e aproveite as melhores opções de lazer. Salão de jogos, cantinho da leitura, redário e a nossa piscina. E ainda temos um mirante com uma vista de tirar o fôlego. Temos passeios turísticos com guias treinados, perfeitos para sua família ou seus amigos. Quer desfrutar de momentos inesquecíveis na pousada da Colina Flamboyantes? É só garantir a sua reserva agora. 84998188212 ou via Instagram, @Colina dos Flamboyantes Oficial. Pousada Colina dos Flamboyantes, turismo preparado e seguro é aqui. Mas deixa eu falar de coisa boa também, no sentido de
coisas doces. E que maravilha! Vamos falar do melhor bolo do Litoral Sul. E quem faz? Ela, Rivaneide Medeiros. Vai organizar um aniversário, um casamento ou um evento especial e precisa daquele bolo delicioso? A Rivaneide prepara para você bolos com os melhores recheios e aquela decoração única, que serão preparados com muito carinho. E não é só isso. Agora a Rivaneide também está preparando as melhores bolachas de leite da região. Isso mesmo. Aqui da Maricampo já provamos e eu posso dizer com propriedade. É uma delícia, gente. Quer ter aquela bolacha de leite deliciosa ou o melhor bolo do Litoral Sul? É só ligar agora mesmo. 849-9404-8163. Repito, 849-9404-8163. O melhor bolo do Litoral Sul é dela, Rivaneide Medeiros. Eu também gostaria de dizer nesta manhã que falar em paçoca, vamos falar do restaurante Paçoca de Pilão, o melhor restaurante do Litoral Sul, que vem desde 1990, trazendo o melhor da gastronomia para quem circula nas nossas belas praias. Se você vai para o maior cajueiro do mundo, tem de esticar sua viagem para conhecer o restaurante Paçoca de Pilão e comer aquela paçoca incrível. Quer fazer seu pedido? Ligue agora 32 38 288 ou no WhatsApp 99652 8024. E ainda você pode fazer o seu pedido no aplicativo Gumergol. Restaurante Paçoca de Pilão, o ponto de encontro com a felicidade. Avenida Deputado Márcio Marinho, 5708, em Pirangi do Norte. Quero falar também para você nesta manhã. Olha, está procurando passeios turísticos para você ou para alguém especial? Indicamos a Terra Molhada Turismo de Aventura, a maior empresa de passeios do Litoral Sul. São várias opções de destinos e roteiros de tirar o fôlego. Portanto, não esquece. Pelas famosas lagoas do Litoral Sul, você pode desfrutar com a Terra Molhada, o melhor preço da região. Quer fazer sua reserva? Fale agora mesmo no WhatsApp 849-8143-8825. Repito, 849-8143-8825. Venha se divertir e ter momentos inesquecíveis com a Terra Molhada Turismo de Aventura. Jornal Maricampo, aqui você amanhece o dia muito bem informado. O mais recente boletim Infogripe da Fiocruz chama atenção para o aumento dos casos graves de Covid-19 em Minas Gerais, Goiás e Distrito Federal, principalmente entre as crianças de até 2 anos. Segundo a pesquisadora da Fiocruz, Tatiana Portela, as autoridades de saúde têm observado uma baixa cobertura vacinal contra o coronavírus nessa faixa etária. É muito importante que os pais levem seus filhos para se vacinarem contra a Covid-19 nos postos de saúde. Além disso, a vacina também é recomendada para outros grupos, como idosos, pessoas com comorbidade, grávidas, puérperas e profissionais da saúde. Então é muito importante que todas as pessoas desses grupos estejam em dia com a vacinação contra a Covid. Segundo o Infogripe, também houve um aumento dos casos de síndrome respiratória aguda grave entre os idosos em alguns estados do Nordeste, Norte e Sul do país. Mas os dados laboratoriais ainda não permitem associar o vírus responsável por esse crescimento. Para a pesquisadora da Fiocruz, Tatiana Portela, é provável que esse crescimento de esrague entre os idosos também esteja associado à Covid-19. Levando em consideração o cenário epidemiológico do país e a faixa etária mais afetada, que são os idosos, muito provavelmente a Covid-19 tem sido responsável por esse aumento dos casos nesses estados.
Apesar do avanço da Covid-19 em alguns estados, outras localidades apresentaram sinais de interrupção do crescimento ou início de queda, como o Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio de Janeiro e São Paulo. Já em relação aos casos de SRAG associados ao rinovírus, que atingem principalmente crianças e adolescentes de até 14 anos, o Infogripe continua revelando queda em boa parte do país, com exceção de alguns estados do Nordeste e do Sul do país. Na tendência de longo prazo, 7 unidades federativas apresentam indícios de crescimento da síndrome respiratória aguda grave: o Ceará, Goiás, Minas Gerais, Pará, Pernambuco, Santa Catarina e Tocantins. Entre as capitais, os indícios de aumento dos casos foram observados em Belém, Boa Vista, Belo Horizonte, Curitiba, Florianópolis, Fortaleza, Goiânia, Macapá, Maceió, Porto Alegre e Recife. A análise do boletim Infogripe, referente à semana epidemiológica 39, tem como base os dados inseridos no Sistema de Informação da Vigilância Epidemiológica da Gripe entre 22 e 28 de setembro. Reportagem Paloma Custódio. Marcílio Dantas. Agora 7h50, 7h50, Jornal Maricampo. E agora está na hora de trazer ele, o nosso repórter em ação, Paulo Isaías, que já está por aqui. Alô, Paulo, tá tudo bonzinho? Tudo pronto para as primeiras informações? Bom dia, Marcílio. Tudo pronto para o nosso Repórter Brasil News. Então vamos lá e eu volto já já. Repórter Brasil News. As informações que estão em destaque no Brasil e no mundo. Agora. Repórter Brasil News. As notícias em primeira mão. Agora. Para você. Olá, seja bem-vindo. Eu sou Paulo Isaías e esse é o Repórter Brasil, o seu jornal de credibilidade e pontualidade. E vamos às notícias que vão deixar você bem informado. Repórter Brasil News. As notícias em primeira mão para você. Agora. Polícia encontra carro roubado da equipe de segurança de Lula em estacionamento de mercado. A Polícia Civil encontrou na madrugada do último sábado o carro que foi roubado de uma equipe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República em São Bernardo do Campo. O assalto ocorreu durante a tarde da última sexta-feira. A equipe estava a trabalho na Escola Estadual João Firmino Correia de Araújo, onde o presidente Lula irá votar no domingo, quando a motorista que ficou esperando no carro foi rendida por criminosos. Um vídeo obtido pelo site G1 mostra o momento do crime. Segundo a Polícia Civil, um policial estava de plantão quando recebeu uma informação de que um veículo permaneceu parado no estacionamento coberto após o fechamento de um supermercado perto da delegacia e que possivelmente se tratava do carro roubado por conta das características. A situação chamou a atenção do vigia do estacionamento. Ao chegar ao local, o policial verificou que o veículo era um carro com a identificação contendo a inscrição Presidência da República no para-brisas dianteiro. O vigilante do local disse à polícia que ao chegar para trabalhar por volta das 9h30 da noite, o veículo já estava estacionado. Ao verificar as câmeras de segurança, soube que não existem câmeras devido ao local estar em obras. A equipe de investigação do 3º Departamento de Polícia acionou a Polícia Federal, que acompanhou a retirada dos objetos de dentro do carro. A perícia tentou extrair impressões digitais para tentar localizar criminosos. Segundo a polícia, os objetos encontrados foram entregues ao coordenador de segurança do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República e o carro à proprietária que prestava serviço de motorista. Repórter Brasil News. Amazonas tem prejuízo de 620 milhões em 2024, na pior seca da história, diz Defesa Civil. A seca de 2024 no Amazonas é considerada a pior da história em termos de impactos econômicos e sociais. A Defesa Civil Estadual confirmou a informação com exclusividade à Expedição Amazonas da Globo News. Até a última quinta-feira, os dados acumulados já superaram os números de 2023, que até então era reconhecida como a estiagem mais grave do estado. Segundo a Defesa Civil, quase 770 mil pessoas estão sendo afetadas pela seca,
que levou todas as cidades do estado a decretarem situação de emergência. Os prejuízos públicos e privados, que em 2023 totalizaram cerca de 472 milhões, já ultrapassam 620 milhões em 2024. E o cenário pode piorar à medida que a seca persista. O órgão esclareceu que a análise comparativa considera fatores hidrológicos, sociais e econômicos. Informações fornecidas pelas prefeituras sobre impactos na agricultura, comércio, indústria, pecuária e fornecimento de serviços básicos, além dos danos a estruturas públicas, confirmam que os índices deste ano são os mais graves já registrados. Repórter Brasil News. Mortos pelo furacão Helene passam de 220 nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, passa de 220 o número de mortes causadas pelo furacão Helene. A volta para casa é em meio a destroços, entulho e muita lama. Mais de 800 mil pessoas ainda estavam sem luz em 4 estados. A região montanhosa da Carolina do Norte é a mais atingida. Há um mês da eleição presidencial, o furacão entrou na rota das campanhas. A vice-presidente Kamala Harris, candidata do Partido Democrata, e o ex-presidente Donald Trump, do Partido Republicano, visitaram comunidades atingidas. O presidente Joe Biden também. Ele está em uma queda de braço com o Congresso porque os republicanos só querem votar um pacote de ajuda depois da eleição. Na sexta-feira, Biden disse que vai insistir porque será necessário muito dinheiro. Este foi o furacão mais fatal desde o Katrina, que atingiu a cidade de Nova Orleans em 2005. E matou 1.390 pessoas. Agora, o número de mortos continua aumentando porque há centenas de desaparecidos. A prioridade ainda é encontrar sobreviventes. Repórter Brasil News. As notícias em primeira mão para você. E nos Jogos Paralímpicos de Paris 2024, um capelão protestante teve um papel essencial ao oferecer suporte espiritual e compartilhar a mensagem do Evangelho com os atletas. O capelão, que atua na organização Atletas em Ação na França, esteve presente em seu 10º evento internacional como capelão, proporcionando um ambiente de acolhimento e fé aos competidores. Ele contou sobre sua própria jornada, inicialmente focada no futebol, mas que acabou levando-o ao Ministério Esportivo, e explicou que, como capelão na Vila Olímpica, sua missão era adaptar-se às necessidades dos atletas, muitos dos quais enfrentavam desafios físicos, mentais ou intelectuais. Repórter Brasil News. E durante o violento conflito civil no Sudão do Sul, o trabalho de organizações cristãs tem sido essencial não apenas na distribuição de ajuda humanitária, mas também na disseminação do Evangelho. De acordo com um missionário, o trabalho de extensão realizado neste verão inclui a operação de 4 locais onde voluntários forneceram alimentos, cobertores, mosquiteiros, lonas e outros itens essenciais para cerca de 5.000 refugiados e deslocados internos. Ele compartilhou que, após 2.880 pessoas ouvirem o Evangelho, 103 aceitaram a Jesus e, como parte de um alcance duradouro, a organização plantou 3 igrejas entre os refugiados. Além disso, 27 pessoas foram batizadas, demonstrando o impacto espiritual em meio à crise humanitária. Repórter Brasil News. E uma cidade no estado de Oregon foi obrigada a pagar mais de $400 mil em custas judiciais após interromper as atividades de um ministério de uma igreja que fornecia refeições gratuitas para moradores de rua. A igreja episcopal enfrentou restrições após a aprovação de uma portaria local que limitava a distribuição de alimentos pela congregação, levando a uma ação judicial. O acordo, finalizado recentemente, resultou na revogação da portaria e na indenização de mais de $400 mil, conforme reportado pela rede de notícias local. O líder da igreja celebrou o fim da disputa legal, afirmando que agora a igreja pode continuar sua missão de atender às necessidades dos marginalizados, sem a distração do processo judicial. Repórter Brasil News. As notícias em primeira mão para você. Setembro de 2024 foi o mais quente em 63 anos. A temperatura média ultrapassou o recorde registrado no ano passado, com um aumento de 1,7 graus Celsius, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia. Em 2023, o mês de setembro registrou 25,8 graus Celsius. Este ano, a média foi 25,9 graus Celsius. Os próximos meses podem continuar apresentando temperaturas acima da média, mas, a partir deste mês de outubro, a chuva da primavera deve chegar para diminuir o calor e a baixa umidade.
como explica a meteorologista do INMET, Deise Moraes. Nos próximos meses, ainda em outubro, a gente ainda vai ter essas temperaturas elevadas, mas aí gradativamente ela vai diminuindo em algumas áreas do Brasil. Mas com a presença das chuvas, né, que começa a se modular ali no Brasil, principalmente no Brasil Central, onde já está mais quente e seco, a chuva agora da primavera vem amenizar um pouco esse calor e também a baixa umidade. Segundo o INMET, com o calor extremo registrado em setembro, a expectativa é que 2024 se classifique entre os 5 anos mais quentes da história. Repórter Brasil News. A presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministra Carmen Lúcia, destacou a criação de um observatório permanente para combater a violência política, que vai receber denúncias e atuar na defesa de direitos políticos fundamentais. Hoje o TSE dispõe do Núcleo de Garantia do Direito dos Eleitores. De acordo com a ministra, o observatório contará com os eixos de direitos políticos e eleitorais, de direitos à privacidade e à igualdade contra violências digitais e de direitos políticos fundamentais à igualdade de oportunidades. Carmen Lúcia admitiu que hoje faltam dados consolidados sobre a violência política. O que me levou à criação do núcleo e agora do observatório é que intuía-se quase um nível de violência que não era mensurado e, portanto, para você adotar providências eficientes, é preciso saber o que está acontecendo de fato, quais são as ocorrências, por que isso está acontecendo, para ter um quadro comparativo, que claro que não será agora, porque a gente não tinha esse observatório antes. Numa sequência de eleições, nós vamos apurar. A presidente afirmou que os dados vão vir das polícias estaduais, da Polícia Federal e dos Ministérios Públicos. Segundo a ministra, de posse dessas informações, a Justiça Eleitoral poderá aprovar resoluções ou sugerir leis que punam com maior rigor a violência política. Este núcleo gera um conjunto de informações que demonstram que violências são praticadas, onde são praticadas, qual é o móvel, qual é a consequência e principalmente para nós do Judiciário adotarmos também maior celeridade no combate a esse tipo de crime, no processamento e na finalização dos processos. Todo tipo de violência não é aceitável num Estado de Direito, menos ainda num dia em que a pessoa precisa de votar. Ao comentar a violência entre os próprios candidatos, a presidente do TSE afirmou que a Justiça Eleitoral poderá mudar as resoluções sobre os debates, mas ponderou que as empresas de comunicação deverão aprimorar as próprias regras. O observatório, que será composto por integrantes do TSE e da sociedade civil, também vai propor alternativas para combater fraudes e campanhas pelo direito à igualdade na política. Jornal Repórter Brasil News volta já. Segura aí. Repórter Brasil News. As notícias em primeira mão para você. Jornal Maricampo. O índice da Bolsa de Valores brasileira, o Ibovespa, fechou o último pregão em alta de 0,09%, cotado a 131.792 pontos. As ações da Petrobras encerraram em sentido oposto depois de 3 dias seguidos de elevação. Outras ações que apresentaram queda foram as da CSN Mineração, de 11,94%, e da Nordon Met, de 11,33%. Já as maiores altas ficaram por conta da DOTS, de 12,47%, e da Clearsal, de 11,70%. O volume total negociado na B3 foi de 16,8 bilhões de reais entre 3,6 milhões de negócios. As informações sobre o Ibovespa podem ser consultadas no site da B3. Reportagem Marquesan Araújo. Jornal Maricampo. Aqui você amanhece o dia muito bem informado. Repórter Brasil News. Estamos de volta com o Jornal Repórter Brasil. Repórter Brasil News. As informações que estão em destaque no Brasil e no mundo. Agora, para você.
O preço do dólar está cotado a R$ 5,48 após aumento de 0,54% no último fechamento. A moeda chegou a ser negociada a R$ 5,51, mas diminuiu o avanço. Segundo os economistas, o dólar norte-americano valorizou diante das demais moedas por causa da busca dos investidores por segurança diante do momento de instabilidade provocado pelos conflitos no Oriente Médio. No último fechamento, diversas moedas ficaram desvalorizadas em comparação ao dólar norte-americano. A libra ficou 1,09% mais barata, o iene 0,22% e o euro 0,14%. Mas para os brasileiros, o euro fechou o dia com um leve aumento, custando R$ 6,04. As cotações são da companhia Morningstar. Repórter Brasil News. As informações que estão em destaque no Brasil e no mundo. O Brasil é hexacampeão da Copa do Mundo de Futsal. No domingo venceu a Argentina por 2-1, com gols de Ferrão e Rafa Santos. O goleiro William teve uma atuação incrível e foi eleito o melhor da final. Com essa vitória, o Brasil volta ao topo após 12 anos, mostrando força na defesa ao longo do torneio. Repórter Brasil News. As informações que estão em destaque no Brasil e no mundo. O Barcelona venceu o Alavés por 3-0 em La Liga, com Robert Lewandowski marcando todos os gols em apenas 31 minutos. Rafinha deu 2 assistências e o Barça manteve a liderança isolada da competição, agora com 12 gols na temporada. O Alavés, que teve um gol anulado, ocupa a 13ª posição na tabela. O próximo jogo do Barcelona será contra o Sevilla, enquanto o Alavés enfrentará o Real Valladolid. Repórter Brasil News. As informações que estão em destaque no Brasil e no mundo. O Chelsea empatou em 1-1 com o Nottingham Forest em Stamford Bridge, em um jogo da 7ª rodada da Premier League. Chris Wood abriu o placar para o Forest, enquanto Noni Madueke igualou para os Blues. Apesar de jogar com 1 a mais após a expulsão de Ward-Prowse no segundo tempo, o Chelsea não conseguiu garantir a vitória. Com o empate, o time ficou em 4º lugar, com 14 pontos, 4 a menos que o líder Liverpool. O jogo também foi marcado por muita confusão no final, resultando em 6 cartões amarelos e 14 minutos de acréscimos. Repórter Brasil News. As informações que estão em destaque no Brasil e no mundo. Está em análise no Senado o projeto de lei para incluir a doença de Alzheimer no rol daquelas que justificam isenção do imposto de renda para aposentados. A proposta foi apresentada pelo senador Castelar Neto, do Progressistas de Minas Gerais, que ressalta a situação enfrentada pelos familiares de altos custos com cuidados médicos, medicamentos e suporte especializado. Ele avalia que a medida é um passo importante para garantir mais dignidade e apoio aos cidadãos que sofrem com o Alzheimer. Nós todos sabemos que o Alzheimer é uma doença degenerativa, muito grave, que afeta não só aquela pessoa acometida, mas também a sua família. E essa proposta, de fato, ela busca avaliar e enfrentar essa questão relevante do ponto de vista social e do ponto de vista financeiro. O senador detalha que o Alzheimer é uma doença progressiva que causa deterioração cognitiva, perda de memória e diversas outras complicações. A proposta de Castelar Neto será votada nas comissões de Assuntos Econômicos e de Assuntos Sociais, recebendo nessa última decisão terminativa, ou seja, se for aprovada e não houver pedido para análise em plenário, seguirá para a Câmara dos Deputados. Repórter Brasil News. As informações que estão em destaque no Brasil e no mundo. O presidente Lula sancionou a lei que cria medidas para facilitar a inclusão de pessoas com transtorno do espectro autista no mercado de trabalho e de estágios. Entre as principais mudanças está o compartilhamento dos dados do Sistema Nacional de Cadastro da Pessoa com Autismo, diretamente com o Cine, Sistema Nacional de Empregos, o que vai permitir o direcionamento das vagas para esse público. De autoria da Câmara dos Deputados, o projeto foi discutido na Comissão de Direitos Humanos e aprovado pelo Senado em agosto deste ano. Para o relator, senador Everton, do PDT do Maranhão, a nova lei representa um passo importante na luta pela inclusão, pois muitos autistas ainda enfrentam barreiras para conseguir um emprego.
Vai, sem dúvida nenhuma, ajudar os quase 85% dos autistas adultos no Brasil que não estão inseridos no mercado de trabalho. Muitos deles por falta dessa oportunidade. Mesmo com a reserva de vagas, as pessoas com deficiência prevista na Lei 8.213 de 1991, ainda não foi possível se alcançar a concreta inserção das pessoas com transtorno do aspecto autista no mercado de trabalho. A lei também prevê a adaptação das agências do Cine às normas de acessibilidade e a realização de feiras de emprego, voltadas especificamente para pessoas com deficiência, além de campanhas de conscientização para os empregadores. Repórter Brasil News. As informações que estão em destaque no Brasil e no mundo. Como parte das ações de enfrentamento à seca severa que atinge o Amazonas, o Ministério da Saúde enviará 54 kits de medicamentos e insumos estratégicos para o estado. Cada kit tem capacidade de atender 1.500 pessoas por até um mês. Dessa forma, os 54 kits permitirão o atendimento de 81 mil pessoas durante 30 dias nos municípios impactados. Na semana passada, o Ministério da Saúde iniciou a campanha Se Tem Fumaça, Tem que Ter Cuidado, com o objetivo de alertar a população e gestores de saúde sobre os riscos que a poluição do ar representa para a saúde pública. A iniciativa inclui um conjunto de peças de comunicação para TV, internet, mídias externas, além de programação em rádios e anúncios em carros de som, buscando alcançar o máximo de pessoas em áreas críticas. O Serviço Geológico do Brasil divulgou o alerta de seca extrema para a bacia do Rio Amazonas. Em Manaus, o Rio Negro superou a menor cota histórica, chegando a 12 metros e 60 centímetros. O rio vem baixando a uma média de 14 centímetros por dia. O Rio Solimões também tem registrado mínimas históricas em diversos municípios, como Tabatinga, Fonte Boa e Coari. Repórter Brasil News. As informações que estão em destaque no Brasil e no mundo. O presidente Lula sancionou um projeto de lei complementar que amplia a capacidade de atendimento dos hospitais universitários federais. A medida foi publicada nesta sexta-feira. O texto determina que recursos para custeio e investimento nessas unidades hospitalares poderão ser repassados por meio de descentralização de créditos orçamentários do Fundo Nacional de Saúde para as próprias instituições ou para a entidade pública responsável pela administração desses hospitais, a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, EBSER, estatal vinculada ao Ministério da Educação. Na prática, esses recursos passam a ser incluídos no cálculo do gasto mínimo constitucional em saúde. Agora, a EBSER poderá, por meio de emendas parlamentares na Câmara e no Senado, realizar diversas melhorias, como renovar o parque tecnológico e reforçar os atendimentos assistenciais nos hospitais universitários. Hoje, a estatal administra 45 hospitais universitários federais que atendem pacientes do Sistema Único de Saúde, SUS, ao mesmo tempo que apoiam a formação de profissionais de saúde e o desenvolvimento de pesquisas e inovação. Repórter Brasil News. As informações que estão em destaque no Brasil e no mundo. Eleitores que não votaram neste domingo precisam justificar o voto até o dia 5 de dezembro. As justificativas podem ser feitas por meio do aplicativo e-Título da Justiça Eleitoral, pelo portal do TSE, no autoatendimento eleitoral ou em qualquer cartório eleitoral. Ao acessar o e-Título ou autoatendimento eleitoral, o cidadão deve preencher os dados solicitados e enviar a justificativa, que será direcionada a um juiz eleitoral. O eleitor também deverá pagar uma multa pela ausência. Cada turno tem multa equivalente a R$ 3,51. Não votar e não justificar a ausência nos 2 turnos acarreta 2 faltas. A partir da terceira ausência sem justificativa, o eleitor é considerado faltoso e pode ter o título cancelado para as próximas eleições. A restrição no título cria dificuldades, como ficar impedido de tirar o passaporte, fazer matrícula em escolas e universidades públicas e tomar posse em cargo público após prestar concurso. Repórter Brasil News. As informações que estão em destaque no Brasil e no mundo.
No Oriente Médio, soldados libaneses dispararam pela primeira vez contra Israel depois que uma base do exército foi atacada. E na capital Beirute, bombardeios causaram mortes e destruição no centro da cidade. Estrondos foram ouvidos no centro da cidade nas primeiras horas do dia. Foi a primeira vez que o coração da capital libanesa foi atingido. Ao menos 9 pessoas morreram nos ataques. No sul do país, ocorreram mais bombardeios nesta quinta-feira. Israel ordenou que moradores de outras 25 cidades do sul abandonassem suas casas em direção ao norte. Segundo as Nações Unidas, neste momento já existem no Líbano cerca de 1.200.000 deslocados. Isso significa que mais de 1 em cada 5 moradores do país tiveram que fugir de casa. Países como Grécia, Turquia, Rússia e Espanha enviaram aviões para resgatar cidadãos. Já quem tenta sair por conta própria tem dificuldades. As companhias aéreas como a British Airways, Lufthansa e KLM anunciaram a suspensão de voos em todo o Oriente Médio. Elas se juntam a pelo menos outras 7 empresas que já tinham interrompido operações na região. Em 2 semanas, os ataques israelenses causaram a morte de quase 2.000 pessoas no Líbano, incluindo 2 brasileiros. Segundo o ministro da Saúde do país, entre as vítimas, 127 eram crianças. Quase 10.000 libaneses ficaram feridos. E a Organização Mundial de Saúde fez um alerta sobre a situação dos trabalhadores da área. Segundo a OMS, só nas últimas 24 horas, 28 médicos morreram enquanto tentavam salvar a vida de pessoas atingidas por mísseis. Nesta quinta-feira, o exército libanês disparou pela primeira vez contra soldados israelenses. O ataque ocorreu depois que o exército de Israel atingiu uma base do exército libanês. Até agora, Israel vinha lutando apenas contra integrantes do Hezbollah. O grupo tem um braço político que faz parte do parlamento libanês e outro braço armado que é apoiado pelo Irã. Do lado israelense, autoridades disseram ter interceptado drones lançados pelo Hezbollah contra o país, mas que ninguém ficou ferido nos ataques. Na Síria, explosões e fogo foram vistos próximo a uma base aérea. Autoridades disseram que 30 mísseis foram lançados por Israel e que a Rússia chegou a interceptar alguns projéteis. Repórter Brasil News. Esse foi mais um Jornal Repórter Brasil. Voltaremos na próxima edição. Até lá. Repórter Brasil News. As notícias em primeira mão para você. Agora 7 horas 16 minutos, 7h16, aliás 8h16, final de mais um Jornal Mar e Campo desta segunda-feira, iniciando a semana muito bem, com muitas informações. Tivemos trabalhando nesta manhã, já agradecendo a você por essa audiência maravilhosa no oferecimento do kit da construção de inverno a verão, a melhor opção. Lamartine Locações, Pousada dos Flamboyantes em Cerro Corá, Rivaneide, o melhor bolo do Litoral Sul, Terra Molhada, turismo de aventura e paçoca de pilão em Pirangi do Norte. Supervisão técnica Andrevne Ferreira, moderação Marcos Brito e direção geral Otávio Lamartine. Amanhã estaremos de volta a partir das 7 da manhã com muitas informações para você ficar por dentro de tudo. A gente encerra muito bem trazendo nesse momento o nosso cafezinho matinal. Vamos lá para o nosso cafezinho porque tá na hora. Que delícia! Hora do café. E o cafezinho matinal a gente já dedica nesta manhã para uma dupla dinâmica lá do kit da construção. Meu amigo Rubens e também o Frank. Juntamente com ele tem o nosso amigo Guedes, tem o Gunter, tem a Gorete, essa turma que é nota 10. Lula Capistrano também em nossa audiência, Mônica Silva. Meu amigo Ricardo Fernandes, o Ricardo Pires lá em Recife, Pernambuco. Também a Valquíria e Valderi Alves. O nosso amigo Marcelo Dias, lá em João Câmara, Lucicleide também conosco, Diva Lins, Josiane Vicente, lá em Braga, Portugal, Valéria Ferreira,
Denise Lisboa, também Oscar Ribalta, Léo Melo, a Conceição, Otávio, nosso amigo Fabiano, a Clara também sempre conosco, Josenildo Correia, essa turma nota 10, Ângelo em Nova Parnamirim e a Cidinha lá em Angicos. Vamos agora servir café para toda essa turma maravilhosa. Vamos lá. Café hoje está no capricho, café de início de semana. Vamos agora mexer o café. Isso, aí no capricho. Mexer bastante, viu? Alguns preferem café magro, outros gordo, outros amargo, enfim. Sempre o gosto é de cada um. E eu posso observar que o meu amigo Marcos Brito está tomando cafezinho hoje, sabe com o quê? Com banana prata. A banana prata, ela está requintada com açúcar e também canela. Tá só na banana prata, meu filho. Banana prata cozida. E com a cobertura de canela e açúcar. Haja banana. Mas são quantas bananas? 6 bananas? Que isso? Quem gosta é o seu Guedes. Aí ele fica só fotografando, né, seu Guedes? E o café hoje do seu Guedes é o café gordo, com açúcar. É verdade, gente. Final de mais uma programação, mas a gente encerra muito bem trazendo o nosso pensamento. Pare pra pensar, ouça a voz do coração, pensamento do dia. No pensamento do dia, nesta segunda-feira, na caminhada da vida, poderemos achar que tudo está difícil, que a felicidade para nós está indisponível. Então bate uma grande vontade dentro de nós de desistir, porque as pancadas que a vida nos dá é forte, nos joga para baixo. Às vezes nos falta forças, ficamos sem reação. E para algumas pessoas que esperam por algo a mais de nós, se frustram um pouco, pois confiaram que seríamos capazes de dar uma boa resposta. Mas o mundo não dá tréguas e o peso da responsabilidade se apodera sobre nossos ombros. Mas daí vem um novo dia, surge uma nova esperança e com esse novo dia também vem aquela vontade de se levantar e dizer: eu não vou desistir, porque Deus está comigo em todos os momentos. Por aqui ficamos e até amanhã, se assim Deus nos permitir. Tchau, gente.